noite a todos os amigos, as amigas. Nosso fraterno abraço a todos. Estamos mais uma vez aqui para realizarmos a nossa live através do Facebook do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido, realizarmos a nossa Pétalas de Esperança, hoje com o tema Valorização da Vida, Violência Não. Então, saudamos fraternalmente todos os nossos amigos internautas. O tema será desenvolvido, está a meu encargo. Então, vamos direto então à nossa reflexão. Estamos no mês de setembro, onde convém conversarmos a respeito da valorização da vida. Uma passagem no ensinamento de Jesus que nos diz: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Perder a vida verdadeira, de que adianta? A morte dada a si mesmo não acaba com a vida, pois a vida é um presente precioso oferecido por Deus a todos nós, seus filhos, muito amados. A doutrina espírita, inclusive, ela matou a morte, né? Porque sabemos que a morte é somente um fenômeno biológico do cessar da vida do corpo material, mas que a alma segue trilhando o seu caminho na imortalidade. Vejamos que na questão 153 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que sentido se devemos entender a vida eterna. Os amigos espirituais responderam que a vida eterna é a vida do espírito, visto que a vida do corpo é transitória, é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, dizem os benfeitores. O Evangelho de Jesus também nos ensina o real sentido da vida ao possibilitar-nos o entendimento de que a morte não é o fim. Antes, a morte é uma porta para outra dimensão da mesma realidade, a realidade espiritual. Bastando ao homem fazer com que a felicidade comece neste mundo, ainda aqui, quando estamos no mundo da matéria, no reino da matéria, na vida material, que comecemos a implantar o reino de Deus em nossos corações. Também na 946A, do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: os que hajam conduzido o desgraçado, aquele nosso irmão que comete o autocídio, o suicídio, os que hajam conduzido esse nosso irmão a esse ato de desespero, sofrerão as consequências de tal proceder? Eles respondem: esses aí deles, responderão como por um assassino. Também nos ensina a espiritualidade que aqueles irmãos que estão fora do seu sentido moral, estão aturdidos, e muitos desses estados são conduzidos por obsessões espirituais. A espiritualidade diz a esses irmãos que assediam os encarnados a fim de conduzi-los à prática do suicídio, que também recairá sobre eles, sobre esses desencarnados, um assassinato. Nós vemos que a lei brasileira também, no seu artigo 122 do Código Penal, ela nos diz que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que faça, incorrerá na pena de reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos, se na tentativa do suicídio resultar lesão corporal de natureza grave para o indivíduo. O Evangelho, lá no seu capítulo 28º, onde tem a coletânea de preces espíritas,
Tem lá no item 71, prece pelos nossos irmãos que já não estão mais na Terra. Então tem a prece por um suicida. E diz no prefácio, item 71, do capítulo 28 do Evangelho: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhes os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. Aqui queremos deixar uma mensagem. Se você é parente, amigo, colega de algum irmão que cometeu esse ato, o suicídio, ou seja, você mesmo, alguém que um dia já pensou ou pensa em tirar a própria vida, não desanime diante dos obstáculos da vida. Não perca sua fé jamais. Confie em Deus. Ore sempre. Ore com seu coração. E esse Deus misericordioso e bondoso sempre vai lhe enviar. Vai lhe dar imediatamente o amparo e a luz que você vai precisar. Ore livremente, com seu coração e com suas próprias palavras. O seu sentimento verdadeiro é sempre o mais importante. A evolução espiritual, nós não nascemos somente para comer, beber, fazer sexo, enfim, para curtir a vida de uma forma tranquila. Podemos comer, beber, fazer sexo, passear, ter coisas, tudo de maneira equilibrada. Sem esquecer que também continuamos aqui na luta que é contínua, buscando as coisas do espírito. Com a desculpa de que a vida é curta, muitos abusam da saúde, desperdiçam a vida, ou melhor, estão desperdiçando a oportunidade reencarnatória que visa a evolução espiritual. Por que vivemos sem refletir em momento algum sobre a fragilidade da existência humana? O nosso corpo é muito frágil e nós devemos tratá-lo com carinho, com consideração, com respeito. Esse amigo que nos acompanha desde a nossa chegada e acompanhará a todos nós até o último momento que estivermos aqui nos contando entre os encarnados da Terra. Todas as religiões falam da imortalidade, falam que a alma sobrevive à morte do corpo. Algumas religiões falam de forma bastante sutil, mas a doutrina espírita encara essa verdade de uma forma escancarada. Ela escancara nos seus ensinamentos sobre a imortalidade da alma. É uma verdade que nos acompanha desde o início dos tempos. Encontramos essa verdade na narrativa de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, lá nos versículos 12 ao 19, quando ele nos fala da nossa ressurreição. Nós não vamos ler aqui porque o nosso tempo é reduzido. E também nos fala como acontece o retorno à pátria espiritual. E citação de Paulo com o nosso corpo espiritual, que ele também nos explica na mesma carta aos Coríntios, no mesmo capítulo 15, nos versículos 42 ao 44. Aconselho a leitura. Nós temos a responsabilidade de buscar forças para sairmos das sombras e encarar a defesa da vida, preservar a nossa existência. Nós somos muito frágeis, como eu disse. Na maioria das vezes, que magoados, isolados ou com medos, nos ausentamos e tememos o enfrentamento de nós mesmos. Deus nos coloca na existência material com um corpo físico específico e particular para o nosso aprendizado e para a correção de nossos equívocos lá de existências pretéritas. Então nós já temos os equívocos a serem corrigidos e convém que não os dividamos mais.
e somos responsáveis por este corpo, que deve conduzir o nosso espírito até o último momento da existência. Abandoná-lo antes do término da lição não vai nos libertar das lições que nós vamos deixar inacabadas. Vamos deixar por fazer e ainda adquirindo os novos débitos. É como diz Chico Xavier, é semelhante ao presidiário que foge da prisão. Se nós lesarmos nossos corpos, que nos leve à morte física antes do tempo programado. Diz Chico que é como o presidiário que foge da prisão e vai ter a polícia sem o encalço por longo tempo. Imaginemos essa situação complicada, né? Quais são nossas reclamações, quais são nossas petições? Se hoje fosse possível nós nos encontrarmos diante de Deus, o que nós conversaríamos com Ele? Fica a critério de cada um responder para si mesmo. Nós temos que valorizar a vida com investimentos contínuos. Nós temos que investir em nosso currículo espiritual, pois é isso que nós levaremos ao partir dessa existência. Convém lembrar que os valores do mundo nem sempre têm os mesmos valores diante da vida espiritual. Pode haver uma sutil fronteira entre o que é certo e o que é errado. Há casos que podemos pensar na ideia, se todos fazem isso, deve ser normal. O que é errado sempre será errado. Os convites mundanos são sedutores e surgem como algo razoável. Em determinados momentos, passa pelo nosso pensamento que se nós negarmos esses convites mundanos, sedutores, nós estaremos nos submetendo a uma conduta extremamente rígida. Então, entramos naquela, deixa a vida me levar, né? Como diz uma música antiga já. Nós temos de um lado a inspiração, de que não vai dar nada. É só uma vez. Mas temos de outro a inspiração positiva dos amigos espirituais, que vem nos lembrar que tudo o que fazemos gera consequência. Como diz Paulo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Amigos e amigas, neste estado que estamos, é preferível ser considerado quadrado, antiquado, do que chorar muito depois. Ninguém renasce na Terra para seguir exemplos desvirtuados ou viver uma vida de fantasias exóticas. Nós renascemos para cumprir programas de superação de velhos vícios e o desenvolvimento de variadas virtudes. O nosso comportamento, a todo instante, ele contribui na construção dos acontecimentos de nossos dias futuros, nesta mesma vida. Mas as nossas obras, as nossas ações também contribuem para a construção de acontecimentos da vida futura, que é aquela vida que tem começo quando cessar a vida física e passarmos para a vida do espírito. São de duas classes as causas que influem na nossa existência, dentro de determinados determinismos da evolução humana. Algumas são desta mesma reencarnação que nos movimentamos. Outros determinismos procedem das nossas ações pretéritas. Esses determinismos das nossas existências pretéritas são impositivos de reparação necessária a ser conduzida a um bom final. E nós não podemos fugir deles. As causas da presente existência vão gerando novos compromissos, que, se negativos,
nós podemos atenuá-los de imediato por meio de atitudes invertidas. Sempre é tempo, como nos diz Chico Xavier, de fazer um novo recomeço. E se esses atos da nossa existência são positivos para a economia do espírito, nós devemos nos esforçarmos para continuarmos realizando esses atos. Nós sabemos que o tabagismo, o alcoolismo, a toxicomania, a sexolatria, a glutoneria, entre outros fatores dissolventes e destrutivos, são de livre opção. Não estão incursos no nosso processo educativo. Não está previsto no programa reencarnatório de nenhuma criatura na Terra. E quem a qualquer um desses se vincular, vai padecer inexoravelmente o efeito prejudicial. As consequências. Tudo que fazemos gera consequências. No amanhã, ou um pouco mais distante, mas sempre haverá consequências. Aquele indivíduo imprevidente, precipitado, que desrespeita os códigos de lei estabelecidos, também torna-se presa fácil de acontecimentos tristes, já que ele mesmo está se entregando a uma conduta arbitrária. Os acidentes, os homicídios, as intoxicações, os desastres de vários tipos que arrebatam vidas, resultante da imprevidência, da responsabilidade, do orgulho. O orgulho é um algoz, contribui sobremaneira para muitos desses acontecimentos. Olha lá que, senão, na maioria das vezes, no maior número, ele é o responsável por esses acontecimentos. O tal do orgulho ferido. O indivíduo que não leva o desaforo para casa. Não, ele leva a tristeza. Se ele não desse importância. Isso nós vemos nas relações, no trânsito. Nós devemos aplicar a inteligência e a bondade como norma de conduta habitual. Mas grande parte das pessoas ainda prefere a arrogância, gosta daquela discussão, gosta de desrespeitar o cumprimento de um dever, é negligente. Então, tornam-se vítimas de si mesmas. Sem contar que atraem, por afinidade, irmãos desencarnados. Forma-se uma parceria que não vai dar certo se nós nos entregarmos a esses comportamentos equivocados. Nós temos coragem de partir para a briga? Para a maioria dos nossos antepassados de sexo masculino, só haviam duas respostas possíveis para essa pergunta. Sim e não. Não havia um meio termo. O que faz nosso corpo reagir ao medo? A reação do nosso corpo ao medo é uma resposta fisiológica que a espécie humana desenvolveu para enfrentar desafios do ambiente. Por isso que nossos antepassados, o homem das cavernas, ele disputava o abrigo com as feras, com os animais. Ele tinha que caçar para se alimentar. Os animais ferozes havia em abundância. Então ele tinha sempre que estar pronto para esta pergunta: partir para a briga ou não? Né? Lutar ou correr? A adrenalina, que é um hormônio que nesses momentos, digamos que ele aditiva nosso organismo e nos dá uma força que nós temos que saber conduzir, saber usar.
porque senão nós vamos aos exageros. Adrenalina, é o hormônio do estresse, é liberado no caso de perigo e põe o corpo numa espécie de atenção máxima. As funções cardíacas e circulatória, a respiração, processamento dos estímulos e outras funções passam a operar no máximo a fim de possibilitar essa pronta reação. Então, podemos dizer que a adrenalina ainda é um hormônio remanescente do homem primitivo. Também a testosterona, dados estatísticos apontam para o fato que altos índices de testosterona no sangue quase sempre estão associados a comportamentos violentos. E esses comportamentos violentos engordam as estatísticas policiais em nossos dias. Essas reações explosivas, agressivas, geram tensão. E essa tensão, resultado da súbita elevação dos níveis de adrenalina no sangue, torna os homens vulneráveis a doenças cardiovasculares, inclusive também a processos judiciais, porque brota o homem velho e violento, rugindo, e se compromete gravemente. Os nossos presídios estão abarrotados de homens que recorreram à agressividade para resolver conflitos do dia a dia. Estão vivenciando as consequências. No Brasil, 90% do contingente carcerário é de homens. E são também homens, a maioria das vítimas de acidente de trânsito, de consumo de droga, de violência urbana e de suicídios. A consequência da agressividade depende também do grau de estresse de cada pessoa e do seu equilíbrio físico e emocional. Há uma pesquisa de um médico, um psiquiatra americano, que ele nos diz que essas pessoas, a pessoa hostil, ela está extremamente vulnerável a ataque cardíaco prematuro. Então ele diz que essas pessoas têm 5 vezes mais chances de morrer antes dos 50 anos do que a pessoa que não é agressiva. A filosofia espírita também nos fala que a predisposição criminal ou para atos violentos, ela vem do espírito e não das glândulas. Por isso que o espírito belicoso, ele está sempre, como diz, aquele que está sempre procurando confusão, causando ou se intrometendo nas broncas alheias. Isso é uma imperfeição que nós temos que nos autoavaliarmos e criarmos condicionamentos de evitar, às vezes, atos até de selvageria que nós não imaginávamos que uma criatura humana fosse capaz. Mas nós temos entre nós, hoje em dia, na sociedade humana, espíritos que estão em última oportunidade reencarnatória na Terra. Então, eles são diferentes, são exóticos, como diz a doutrina espírita. Mas eles estão tendo a chance de viver entre os bons para ver se isso os ensina a domar suas más inclinações ainda de homens embrutecidos. Então, nós também temos que criar nossos condicionamentos. Quando enfrentarmos uma situação dessa, de tal tipo, como nós vamos reagir? Na Revista Espírita, Kardec nos coloca uma mensagem, na Revista Espírita de junho de 1861,
ele fala sobre os efeitos do desespero. Ele coloca, seriam necessários volumes para registrar todos os funestos acidentes causados pelo desespero. Se tomássemos apenas aqueles que chegam ao conhecimento do público. Quantos suicídios, doenças, mortes involuntárias, casos de loucura, atos de vingança e até crimes não produzem o desespero todos os dias? Nós sabemos. Essa mensagem é de 1861. E passado 160 anos, nós vemos que isso ainda é uma realidade. Uma estatística, diz Kardec, muito instrutiva, seria das causas primeiras que levaram ao desarranjo do cérebro. Ver-se-ia que nela entra o desespero, pelo menos em 80% das causas. Então, o quanto é necessário evitarmos esse estado emocional. Também temos que avaliar a nossa capacidade de lidar com os acontecimentos. De onde vem a agressão, a violência? Vem da raiva. E a raiva de onde vem? Pode vir da frustração. E de onde vem a frustração? A frustração vem da incapacidade que nós temos de encontrar respostas para situações que atingem os objetivos que nós desejávamos. Nós temos que saber lidar com a frustração. E quando há possibilidades da frustração nos visitar? E é um sentimento muito dolorido. Nos abala emocionalmente, com certeza. A frustração pode surgir quando nós depositamos as nossas esperanças, nossas alegrias, até mesmo nosso sucesso na vida, nosso sucesso na existência, nós colocamos tudo sobre os ombros de outras pessoas. Isto é viver de expectativa. Cada um é o que é. Nós temos compromissos reencarnatórios diferentes uns dos outros. E assim temos que viver buscando a realização dos nossos objetivos individuais. Assim, o insucesso ou o sucesso será de nossa total e individual responsabilidade. E sempre lembrando que nesses empreendimentos da vida, nós podemos contar com a participação de benfeitores amigos, nos amparando. E também temos que nos conduzirmos na busca dos nossos objetivos existenciais, com cuidado, com vigilância, porque podemos cair em ciladas de nossos antigos desafetos desencarnados. Então, devemos seguir em frente, mas orando e vigiando, crendo e confiando. Olha o que nos diz o espírito de Helen Keller. Foi uma americana, ela era cega, surda e muda. Ela ficou famosa no mundo todo pelas suas pregações em torno do otimismo, da alegria de viver e da fé em Deus. Olha o que ela nos diz lá no livro Mediunidade e Luz. Lembrando que ela era cega, surda e muda. Diz-nos esse espírito: toda pessoa nesse mundo deveria sofrer a privação das faculdades pelo menos uma vez por semana e passar pelos maiores constrangimentos orgânicos a fim de aprender a valorizar a vida. Quantos se desesperam por ninharias? Quantos se afligem por pequenas doenças, dificuldades financeiras, afetivas e sociais? Quantos destroem a própria vida pelos tóxicos, pela imprudência, pelos excessos e abusos de toda ordem? Nós temos que lembrar sempre que somos espíritos vivendo mais uma experiência humana.
E deve ser forte o nosso estágio para a saída, para nos buscarmos aquilo que é de interesse, como já falei, para a economia espiritual, buscarmos as coisas espirituais. Redobrar o esforço para anular o domínio da matéria sobre o espírito, a fim de avançarmos para outro estágio evolutivo, o domínio do espírito sobre a matéria. Assim como o nosso corpo necessita de alimento, de movimento, de descanso, também o nosso ser espiritual, o eu, precisa se robustecer, caminhando de encontro às leis divinas nesta estrada da vida, ladrilhada pelo Evangelho de Jesus. Chico Xavier, mais uma história desse nosso querido e saudoso amigo, conta a história que Chico, um jovem, aproximou-se de Chico em via pública e fez a ele uma pergunta: Chico, você não teme a morte, não é? E coloca outra pergunta junto: você não tem vontade de desencarnar? Chico respondeu tranquilamente: não, porque lá em cima, lá para cima, eu sei que eu não vou mesmo. E lá embaixo eles não me aceitam mais, porque já me conhecem. E quando eu chegar lá embaixo, vão dizer: ah, esse é bastante matreiro, nós já o conhecemos bem, aqui é que ele não fica. Então, diz Chico, então sendo assim, terei que voltar logo noutra encarnação, portanto, eu não penso em morrer. Antes de reencarnarmos, de renascermos aqui nesta existência, foram realizados vários empreendimentos. Movimentaram-se vários fatores, criaram condições especiais para o retorno da alma, renovam-se as emoções dos pais. O próprio reencarnante passa por um verdadeiro processo de renovação de ideias para que possa renascer na carne com uma resistência maior, adequada às suas lutas que ele vai empreender, aos trabalhos que ele há de passar na Terra. Então, assim, a gente vê a importância de uma reencarnação. Aí nós vemos quando o homem volta para os trabalhos no corpo físico, muitos fatores, muitas pessoas são acionadas para permitir o retorno tranquilo. E a vida é, portanto, altamente trabalhosa, muito valorizada por todos aqueles espíritos encarregados de mantê-la. E aí vem nossos questionamentos. O que estamos fazendo da nossa existência? Valeu a pena o esforço e a dedicação dos espíritos benfeitores? Nós estamos correspondendo às expectativas e ao sacrifício dos nossos pais e demais familiares que contribuíram de forma decisiva para a nossa chegada no mundo físico? E as oportunidades que a vida tem nos dado, nós estamos aproveitando? Como estamos usando o tempo que temos a nosso dispor? Nós estamos usando ele convenientemente? Para nós encerrarmos, uma mensagem do filme Resgate do Soldado Ryan, quando o capitão que estava ali para resgatá-lo, estava indo a óbito, ferido em batalha, e chama ele e só diz uma frase para esse jovem de 18 anos: faça por merecer. Muitos, inúmeros talvez por nós, colocaram a sua vida em risco, e maior ou menor potencial de perigo, mas sempre preocupados para que cada um de nós pudesse ter forças, ter saúde para seguir em frente, forte e saudável.
Então, o conselho que eu deixo a cada um: faça por merecer. Deus determinou que seja o céu decorado de azul aos nossos olhos, para que nós tenhamos tranquilidade ao olhar para o firmamento. Vamos passar aqui, ver se tem alguma pergunta de algum irmão nosso. Agradecemos a todos que estão aqui colocando as suas saudações. É que o nosso irmão Sérgio coloca: é possível que um espírito desencarnado obsedie. Vamos botar na tela aqui. É possível que um espírito desencarnado obsedie um espírito encarnado, fazendo que ele cometa um assalto e até mesmo um suicídio ou homicídio do próprio encarnado? Nosso irmão Sérgio pergunta. E eu uso uma resposta de Chico Xavier, que muitos desses crimes que são realizados podem ser parceria. Nós não podemos responsabilizar o desencarnado pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque nós cedemos aos nossos impulsos inferiores, os quais nós deveríamos reeducar esses impulsos, transformar em virtudes. E ainda com esse coeficiente, essa parceria de uma mente desencarnada que nos assedia, que verdadeiramente nos conhece, nos influenciando para que possamos realizar esse ato equivocado, mas sabem os desencarnados que se realizarmos verdadeiramente aquele ato equivocado, um crime, nós receberemos o peso da justiça terrena e também teremos pela frente o comprometimento com a justiça divina. E Chico falava que nos momentos de julgamento, que talvez muitos desses espíritos que haviam influenciado esses irmãos estavam ali na sala do júri, aplaudindo e dizendo assim: te peguei. Te peguei no sentido que consegui que tu consumasse a tua tragédia existencial. Então, sigamos sempre a mensagem, o ensinamento de Jesus: orai e vigiai. Somos todos frágeis. Nenhum de nós é a fortaleza que pensa. E a partir do momento que nós sabemos que não somos esta fortaleza que pensamos ser, nós nos tornamos pequenos. E nos tornando pequenos, levantamos a mão para que Jesus pegue da nossa mão e possa nos conduzir para que tenhamos sucesso mesmo que relativo nessa existência. E assim, agradecemos a todos esses irmãos que estão aqui conosco. Nós encerramos mais esta live, Pétalas de Esperança. O objetivo da minha reflexão foi que tenhamos esperança, que somos criaturas divinas, como espíritos, o nosso DNA é divino. Somos abençoados. Deus não criou nenhum indivíduo, nenhuma criatura diferente. Não existe espírito apadrinhado pelo Criador. Existem espíritos muito amados pelo Criador. E temos em Jesus esse tutor amigo que nos conduz amorosamente. Temos que estar em contato com aqueles enviados dele que nos rodeiam, os enviados de Jesus. Nossos anjos guardiões, mentores, espíritos familiares, é uma pequena multidão
que está na arquibancada da vida, torcendo pelo nosso sucesso existencial. E há uma minoria que torce desde o mundo espiritual para que não tenhamos o sucesso, não tenhamos o proveito da vida material que viemos buscar. Mas vamos dar ouvido a essa maioria que nos aplaude e nos incentiva desde o mundo espiritual. Agradeço a todos e na próxima sexta-feira estaremos aqui juntos para mais uma live pelo Facebook do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido. Estas lives Pétalas de Esperança.